desejar a todos um feliz 2019. Aí você pode falar assim, mas como, César, você já está desejando um feliz 2019, se ainda temos um pouco mais de 40 dias para terminar o ano que nós vivemos, se ainda temos 6, 7 segundas-feiras para chegar no ano novo, por que você já está desejando antecipadamente um feliz 2019? Se você perceber, esse ano ele passou muito rápido, ele passou muito acelerado. A vida está passando assim, né? Muito rápida, muito acelerada. E vai chegando no final do ano, o que acontece? As pessoas vão colocando objetivos para o próximo ano, né? Umas dizem, olha, eu quero emagrecer, eu vou fazer um regime, entrar numa academia, eu vou sair do sedentarismo e eu quero emagrecer. Outros dizem, olha, eu vou fazer um curso, um novo curso agora, eu quero me aprimorar. Outros dizem o seguinte, olha, eu estou pensando em mudar de emprego. Então cada um vai colocando um objetivo para o próximo ano. Você já tem algum para o próximo ano? Você já pensou o que você quer para 2019? Pergunte para você, o que eu quero para 2019? Reflita e pense, bom, aquilo que eu quero em 2019, eu tenho vivido, a maneira que eu tenho vivido, eu vou conquistar isso que eu quero em 2019? Se questione. Pergunte, os Espíritos pedem o tempo todo para que a gente se questione. O que você quer para 2019? Se você tiver em dúvida, a doutrina espírita tem uma sugestão. André Luiz, no livro Opinião Espírita, fala o seguinte, desde a primeira hora da doutrina espírita, recomendo os emissários da esfera superior uma reforma urgente, inadiável, intransferível, de quem essa reforma é de cada um de nós. E como é feita essa reforma? Essa reforma é feita com amor, é feita com afetividade, é feita com caridade. Sabe por quê? Porque ela é embasada no Evangelho de Jesus. A doutrina espírita recomenda a nossa reforma, a nossa transformação, a nossa melhora, ou seja, pegar o homem velho e transformá-lo no homem novo, através da reforma. E para fazer essa reforma, a gente tem que sair da zona de conforto. O que é zona de conforto? Zona de conforto é aquele lugar onde a gente encontra desculpas para não fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito, que a gente tem que tomar uma atitude. Só que a gente fica protelando e deixando para depois. Einstein falava que a maior insanidade da humanidade é querer resultados diferentes, fazendo as coisas todos os dias do mesmo jeito. Então, se eu quero fazer o homem novo, eu tenho que criar uma estratégia, né? Eu tenho que plantar para colher o homem novo. Eu tenho que criar uma estratégia. Como eu faço para construir o homem novo? Como que eu faço para reformar o velho, né? E aí eu pensei numa estratégia de 4 fases. A primeira fase, eu observo como eu tenho vivido, eu identifico o que tem que ser arrumado, eu desapego e eu crio um novo homem. Mas como que eu faço, César, para identificar? Daqui a pouco a doutrina espírita vai falar para você como você identifica o que tem que ser arrumado. Mas antes disso, eu queria falar do apego. O apego que a gente tem a comportamentos, a pensamentos, a sentimentos, a maneira de agir e de reagir, que nos impedem a transformação. O apego ao radicalismo, que nos impedem a transformação. O apego ao velho,
comportamento é o maior obstáculo da transformação da reforma. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Não era esse estudo que eu ia fazer hoje. Esse estudo brotou na aula de quinta-feira. E eu falei para vocês que minha sogra mudou. Lembra que eu contei que minha sogra mudou? Minha sogra mudou faz mais ou menos umas 3 semanas. E durante a mudança dela, estava o pessoal encarregado de fazer a mudança, e o pessoal da família estava junto, a minha esposa, a minha cunhada, eu. E aí depois que carregaram todos os móveis, todos os utensílios, o pessoal da mudança chegou. Falou assim, aqui nós temos um vaso velho quebrado e com a planta morta, ele vai? Minha esposa falou, não, esse vaso não combina com a casa nova, vamos deixar o vaso aí. Minha sogra falou, não, eu quero levar o vaso junto comigo. Aí nisso ia passando outro pessoal assim, com os quadros embolorados, que tinham até sujado a parede. E minha cunhada olhou e falou assim, olha, esse quadro não vai, ele está embolorado, nós já penduramos os quadros lá na casa, e nós não vamos fazer mais buraco para pendurar uns quadros tudo embolorado, deixa, o quadro não vai. Minha sogra falou, não, o quadro vai também. E eu fiquei observando a minha sogra, e juro para vocês, em 34 anos, foi a primeira vez que eu não critiquei a minha sogra. Eu olhei assim, comecei a olhar para mim mesmo. Será que eu sou apegado a comportamentos? Será que eu sou apegado à forma de agir, de reagir, que me impedem, que não vai fazer com que eu chegue à casa nova, que eu me transforme, que eu mude? Quantos vasos quebrados tem aqui dentro de mim que eu sou apegado? Pergunte para você, se você é apegado àquele comportamento que te impede de você crescer, de você melhorar, de você progredir. Eu fiquei questionando a mim mesmo, quantos vasos quebrados eu carrego? Quantos quadros embolorados? Quantos tapetes rasgados? Quantos lençóis rasgados também? Pratos trincados eu carrego aqui dentro que me impede minha transformação. Eu queria falar do apego. E as estratégias que nós vamos traçar hoje são 4. Observar, identificar, desapegar e criar o novo. Mas como que eu faço, César, para identificar o meu ponto de melhoria? A gente não tem defeito, né, Lúcia? A gente tem pontos de melhoria. Como é que eu faço aquilo para identificar aquilo que eu tenho que reformar? Quando você chegar na tua casa, pega lá, pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim aos espíritos, como que se faz para se melhorar de maneira mais eficaz nessa vida e resistir ao arrastamento ao mal? Como que eu faço para me tornar melhor? Como que eu faço para crescer, para progredir, para chegar à perfeição? Como que eu faço para ser melhor? Resposta dos Espíritos a Kardec. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Quer dizer que o momento em que eu conheço-me mesmo, quer dizer que eu estou me observando e identificando aquilo que tem que ser melhorado? É isso. E aí Kardec continua na 919A. Sabemos do grande valor dessa máxima, conhece a ti mesmo, mas a dificuldade está em me conhecer. Como que eu faço para me conhecer? E aí vem aquela resposta de Santo Agostinho. Santo Agostinho fala o seguinte, fazei como eu fazia quando estava na terra. No final do dia, no final da jornada, eu passava em revista e questionava a mim mesmo, se eu prejudiquei alguém, se eu faltei com algum dever, se alguém tinha alguma coisa para reclamar de mim. Foi assim que eu comecei a me conhecer. E aí eu pergunto para vocês, será que eu faltei com algum dever? Para com quem? A primeira pessoa que a gente tem que pensar é na gente. Será que eu tenho faltado com algum dever comigo? Pergunte para você. Você tem faltado com algum dever com você? Como você tem vivido? Será que eu tenho vivido igual a maioria da sociedade vive, a maioria do ser humano? Tenso, preocupado, ansioso, angustiado, sufocado. Será que eu tenho vivido dessa maneira, né? Será que eu estou identificando em mim esse comportamento? Se eu quero um novo homem,
como que eu vou fazer um novo homem se esse comportamento não combina com o novo homem? Como que eu tenho vivido? Será que eu tenho me permitido ser feliz? Pergunte para você, como você tem vivido? Tinha um cidadão que naquele dia ele acordou com uma vontade de ficar um pouquinho mais na cama. Ele foi se dormir muito tarde, preocupado, tenso, angustiado, nervoso com o que estava acontecendo ao redor dele. Enquanto ele fazia a barba, ele não percebeu as olheiras encravadas na sua face, resultados de tantas noites mal dormidas. Ele jogava a roupa no corpo e pensava: a vida é uma sequência de dias vazios que a gente tem que preencher. Engoliu o café da manhã e falou baixinho um bom dia para a esposa. Ele desprezou os lábios que queria dar um beijo de despedida e não viu nos olhos da esposa aquele olhar apaixonado, mesmo depois de tantos anos de casado. Ele foi em direção do carro e não sorriu quando o cachorrinho abanou o rabo para ele. Ele pegou o carro e saiu em disparada. Durante o caminho ele ligou o rádio e lá estava tocando aquela música antiga do Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos de nós dois. Ele desligou o rádio e ficou pensando: nossa, como era gostoso quando a minha filha era pequena, que a gente fazia um piquenique lá no parque. A gente estendia uma toalha no chão, enquanto eu e minha esposa sentávamos lá. A menina crescia e corria naquele gramado verde. Como era gostoso. Pegou o celular e ligou para a filha. Ele ficou feliz quando ela disse: papai, o seu netinho já deu os primeiros passos. Mas ele ficou sério quando a filha falou: pai, queria te ver. A gente faz muito tempo que a gente não se vê. Eu queria ter contato com o senhor. O netinho sente foto do senhor, eu sinto foto do senhor. Vamos almoçar juntos hoje? Ele queria muito almoçar junto, mas hoje é impossível. Hoje eu tenho muita atividade na empresa, é impossível almoçar junto. E ela insistia: olha, eu passo lá, pego o senhor, a gente vai no shopping, come qualquer coisa, só para a gente ficar meia horinha juntos, pai. E ela insistiu, ele falou: não, hoje não vai dar certo. Ele desligou o rádio com o coração meio apertado. Chegou na empresa, parecia um furacão. A hora que ele entrou na empresa assim, um batalhão de funcionários foi seguindo ele. Ele foi delegando atividade para cada um. O que seria a hora do almoço dele, ele pediu para funcionária um lanche com refrigerante diet. O colesterol estava alto. Ele tinha que fazer uns exames, um check-up, mas isso fica para depois. Eu vou enrolando o médico. E ele engoliu aquele lanche sem saber o que ele estava mastigando. Ele engoliu aquele lanche e foi escovar os dentes. Ele sentiu uma tontura. Ele falou: isso não é nada. Não tem nada que um café bem forte, sem açúcar, não dê jeito. Né? E aí chamou a secretária, terminou a agenda e falou: agora eu vou para os meus compromissos. Ele tinha que pegar o carro no subsolo do prédio. Não vou de elevador que vai demorar, eu vou de escada, vou descendo de 2 em 2 degraus. E parecia que o carro não estava no subsolo do prédio, sim encravado no miolo da terra. A hora que ele chegou lá, estava ofegante de chegar lá embaixo. Ele entrou no carro e a hora que ele deu partida, veio aquela dor no peito novamente. Uma dor mais forte, veio com falta de ar. As luzes foram sumindo, o carro foi sumindo, os outros veículos foram sumindo e passou para ele um filme: a esposa, a filha, o netinho. E maior que a dor da coronária entupida era a dor do arrependimento. O que minha esposa falou hoje de manhã, na hora que eu estava vindo trabalhar? Por que eu não fui almoçar com a minha filha na hora do almoço? Por que eu não fui pescar com meu amigo no último feriado? Ele queria voltar, ele queria ter mais uma chance para beijar a esposa, para abraçar a filha, para brincar com o netinho. Ele queria, mas não deu tempo. Sabe, gente, eu fico me perguntando como que a gente tem se tratado. A gente tem permitido ser feliz?
Até quando a gente vai confundir seriedade com responsabilidade, com viver tenso, preocupado, ansioso, angustiado? Não está na hora de a gente despertar para a vida e levar a vida com mais leveza? Dizem os Espíritos que não adianta a gente levar a vida tão séria, a gente não vai sair vivo dela mesmo. Será que não está na hora da gente viver com mais leveza? Saborear mais a vida, se lambuzar mais com a vida, se permitir ser feliz? Felicidade. Eu fazia um curso num outro centro, um amigo meu, do Fernando, que chamava Academia da Felicidade. Olha só como que a gente tem que se desapegar dos padrões antigos de pensamento. E nesse centro, o Fernando chegou um dia lá em reunião, o Fernando chegou para mim e falou o seguinte: você nasceu para quê, César? Eu falei assim, bom, pergunta 133 do Livro dos Espíritos. Eu nasci, Deus me impôs a encarnação para eu chegar à perfeição. Só isso? Só. Não, César, você nasceu para ser feliz. Ah, Fernando, mas não está escrito isso. Aonde que não está escrito isso, César? Pega lá a pergunta 920 do Livro dos Espíritos, Fernando. O que está escrito? Ele falou, lê para mim, César, o que está escrito na pergunta 920? Está escrito o seguinte: o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? Está aqui, Fernando. Qual a resposta, César? Tá sim, Fernando. Não, pois a vida foi lhe dada como prova ou expiação. Tá vendo, Fernando? Ele falou, César, a gente tem que desapegar desse modelo de pensar. Nós espíritas pensamos que nós nascemos somente para pagar, para reparar, para ter provação. A gente está sempre pagando. Nós nascemos para ser feliz, independente da situação que nós estamos passando. Se quando você passa por uma dificuldade, se você analisar aquela dificuldade como uma fonte de aprendizado, você pode ser feliz mesmo na dor. Agora, César, faz aí o que nenhum espírita faz. Lê o final da resposta. Desapega dessa ideia de que a gente só nasceu para sofrer. A maioria dos espíritos acha que só nasceu para sofrer, para pagar. Pega o final da resposta, César. Aí eu peguei aqui. Mas, dizem os espíritos, dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Infelizmente, as pessoas não desperdiçam a oportunidade de serem felizes. E os espíritos estão falando para a gente o seguinte: olha, você nasceu para ser feliz, o máximo que você puder. Aproveite a oportunidade. Comece a observar como você tem vivido. Identifique se a maneira que você tem vivido está fazendo você ser feliz, né? Mas eu não vou ser responsável. Não, você vai ser responsável e sério, feliz. É isso que os Espíritos estão dizendo, que nós nascemos para ser felizes. Uma que a gente já tem a oportunidade de estar aqui, reparando ou espiando, e outra que a gente pode, dentro de uma felicidade possível, ser feliz, saborear mais aqueles momentos que a gente tem. A gente tem aquele momento junto com a família, com os amigos. Ria mais, dê gargalhada, se permita tomar um café às vezes com um amigo ali, se permita passear, se permita viajar, se permita conversar com uma pessoa sobre qualquer assunto. A gente vive muito tenso, muito preocupado, muito ansioso, né? E a ansiedade nos arrebenta. Então, Santo Agostinho fala assim: será que eu prejudiquei alguém? A primeira pessoa que a gente tem se preocupado é com a gente mesmo. E quem mais? E a outra pessoa? Como eu tenho tratado o outro? Você já percebeu como você tem tratado o outro? O novo homem, como vai tratar o teu irmão? Eu não percebi como eu tenho tratado o outro. Identifique. Será que eu tenho tratado o outro com uma certa indiferença? Como assim uma certa indiferença? Olha só, o que é ser indiferente? Indiferente é quando a gente adota 5 comportamentos com as outras pessoas. Primeiro, quando eu sou indiferente,
Eu não observo a necessidade que as pessoas têm de ser valorizadas. Eu sinto meio despreparado. Eu não observo a necessidade que as pessoas têm de serem enaltecidas, de serem valorizadas. A pessoa que age indiferente com o outro é insensível à dor da outra pessoa. A pessoa que age na indiferença, ela é ingrata. Ela esquece de agradecer por algum benefício que foi feito a ela. A pessoa que é indiferente, ela é vingativa. Por qualquer pessoa, por qualquer coisa, ela se vinga. Então, ser indiferente, será que eu estou sendo indiferente? Eu observei. Será que não está na hora de eu desapegar dessa indiferença e tratar o outro como ele deve ser tratado? Como deve ser tratado outra pessoa? Você já se perguntou? Se você não sabe, se você assim saber todos nós sabemos, só que a gente não coloca em prática, pega lá, pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Aí o que eu fiz? Eu pedi licença a Kardec. Falei: Kardec, olha, eu identifiquei como eu trato as pessoas. Eu quero me desapegar dessa situação de tratar o outro com indiferença. Eu quero criar uma nova forma de tratar o outro. Então, se me dá licença, Kardec, eu vou substituir tua pergunta. Eu vou colocar o seguinte: como deveria tratar o outro de acordo com o Evangelho de Jesus? Benevolente para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Isto é um código de como tratar outra pessoa. Isso ia ser o estudo dessa noite, só que eu não sei o porquê que depois de quinta-feira, eu mudei de ideia, mas vamos lá. O que é ser benevolente? Só um pedacinho só. Quando a gente tiver a oportunidade, a gente faz esse estudo completo. Benevolente com as outras pessoas. O que é ser benevolente? Benevolente é quando eu valorizo outra pessoa. Eu reforço o que de bom outra pessoa fez, ao invés de eu ficar criticando aquela coisa errada que a pessoa deixou de fazer. Benevolente é quando eu enxergo o esforço da outra pessoa, é quando eu elogio, é quando eu sou parceiro, é quando eu trabalho no perdão. Ser benevolente com outra pessoa é quando eu sou grato, eu reconheço o esforço que a pessoa fez para me agradar. Ser benevolente com a outra pessoa nos leva à compaixão. Você sabe a diferença de compaixão? A compaixão e empatia, a diferença entre compaixão e empatia. A empatia é quando eu me coloco no lugar do outro. A compaixão um pouquinho mais, porque a compaixão, além de me colocar no lugar do outro, eu quero tirar o outro daquela situação de miséria, de tristeza que ele se encontra. Então, ser benevolente com as outras pessoas é quando eu ajudo a outra pessoa. Ser benevolente para com todos mesmo, todos. Inclusive aquelas pessoas que estão lá em casa, inclusive com aquelas pessoas que estão na sua casa. Eu tive pensando que aqui no centro é tão fácil abraçar, beijar, falar: nossa, como é bom ter a tua companhia. Aqui no centro é tão gostoso a gente estar junto com as pessoas, é tão bom a gente ser benevolente com o amigo, com o patrão, com o cliente. E lá em casa, onde estão aquelas pessoas que estamos na necessidade de estarmos juntos. Você é benevolente com aquelas pessoas? Né? Pergunte para você. Indulgência com as imperfeições alheias. O que é ser indulgente com as imperfeições alheias? Ser indulgente com as imperfeições é quando você olha a imperfeição do outro e você não divulga, você não comenta, você não critica, você não passa para frente, você não faz fofoca do defeito da outra pessoa. Você fica quietinho. Ser indulgente com a outra pessoa é quando, pelo contrário, você até justifica porque a pessoa agiu errado. Isso é um jeito de tratar as outras pessoas. Ser benevolente para com os outros. E perdoar as ofensas. Perdoar. Como que eu faço para perdoar? Você já pensou nisso? Como que a gente faz para perdoar? Talvez o perdão seja uma situação mais desafiante que possa ocorrer. Perdoar é quando eu justifico o erro da outra pessoa. No último estudo eu contei essa história, mas ele vai bem
Ele é um exemplo que eu gosto de dar a ele, por quê? Às vezes aquela pessoa que te ofendeu, que te magoou, ela estava meio ferida. Como assim? Tinha um leão no zoológico, muito dócil, muito manso. O tratador entrava lá e colocava comida na boca do leão, escovava o pelo do leão. Só que um dia, a hora que o tratador entrou lá para tratar o leão estava muito agressivo, querendo pegá-lo, ungindo. O tratador falou: não é possível, esse leão é dócil, por que ele está dessa forma? O que ele fez? Ele deu um sedativo, o leão dormiu e ele começou a analisar o leão e encontrou uma ferpa encravada na pata do leão. Ele foi lá, tirou aquela ferpa e o leão acordou, voltando-se aquele animal dócil, aquele animal amoroso, aquele animal manso. Sabe aquela pessoa que te ofendeu? Uma das maneiras da gente justificar, talvez ela esteja ferida. Às vezes ela está passando por alguma dor, perda de um ente querido, perda financeira, ou mesmo alguma doença. Ela está passando por alguma dor, ou ela teve um dia não muito agradável, aconteceu várias tribulações com ela, e ela está passando por situações difíceis. Sabe aquela pessoa que te ofendeu? É como nós, ela é um espírito errante, que traz cargas de defeitos, que são os pontos de melhoria, e virtudes. Sabe aquela pessoa que te ofendeu? Talvez ela não queria ter falado aquilo que ela te falou. Sabe aquela pessoa que te ofendeu? Ela passa pelos mesmos medos, as mesmas angústias, as mesmas tensões, as mesmas ansiedades e preocupações que todos nós passamos. Então, quando a gente começa a justificar a outra pessoa, o erro da outra pessoa, a gente começa a trabalhar no perdão, e aí a gente começa a beneficiar isso daí. Então, uma maneira de tratar os outros de acordo com o Evangelho de Jesus seria ser, e aí um novo comportamento para 2019, esperar para 2019, gente, vamos começar agora. Por que eu tenho que começar a minha mudança com construção do homem novo em 2019? Que tal a gente empreendesse isso? Eu quero a minha mudança a partir de agora, eu quero desapegar desse jeito antigo de me tratar e tratar as outras pessoas e começar a me tratar e tratar as outras pessoas agora. Ser benevolente, indulgente, trabalhar no perdão. Santo Agostinho continua o seguinte: se você fosse voltar agora para o plano espiritual, você teria que temer alguma coisa? Você teria medo de alguém ou alguma coisa? O que te teme? Se você desencarnasse hoje, você tem medo de alguma coisa? Lembrei do Jonatas Batista, que fala o seguinte: depois da morte sentimos, no mesmo grau de rudez, tanto o mal que praticamos, quanto o bem que não se fez. Eu imagino o seguinte, sabe, gente, depois que eu chegar lá no plano espiritual, vai ter 2 círculos na minha frente. Um de todo o mal que eu pratiquei e outro de todo o bem que eu poderia ter feito, mas eu não fiz. Talvez pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pela minha zona de conforto, eu não sei. Eu tive a oportunidade de fazer aquele bem e não fiz. Minha filha trabalha num hospital aqui em Rio Preto, no setor do paliativo. Eu estava conversando com o médico que trabalha com ela. E eu falei: nossa, doutor, a minha filha fala que é muito triste o setor do paliativo, né? Ele falou: realmente é muito triste, César. A gente vê muita dor e muito arrependimento. Como assim muita dor e muito arrependimento? Ele falou: César, eu converso muito com os pacientes. Esses dias chegou um senhor e falou para mim: sabe, doutor, eu queria ter uma outra oportunidade. A minha esposa, ela vivia para me ver feliz. Ela fazia de tudo para me beneficiar. O prazer dela era me ver feliz. Sabe, ela sempre cozinhava bem, ela sempre estava pronta para tudo. E eu, doutor, na minha arrogância, no meu orgulho, eu dava um beijo, um abraço nela no Natal e no aniversário dela, e olha lá. Às vezes ela queria comprar um chinelo ali, eu vi que ela estava precisando, que não era a vaidade dela, mas fazia com que ela implorasse para mim. Doutor, como eu judiei da minha esposa. Eu poderia fazer tanta coisa boa para ela, doutor, mas eu não fiz. Me dá mais uma oportunidade para eu tentar fazer alguma coisa de bem, agradável para minha esposa. Ele falou: César, outro dia uma senhora falou: doutor,
como eu fui egoísta, como eu judiei do meu marido, me dá mais uma oportunidade. Meu marido sempre foi um cara trabalhador, honesto, gentil, um bom pai, sempre firme, e eu sempre explorando ele. Eu fazia ele entrar no cheque especial para pagar o meu luxo. Eu fazia ele trabalhar de sábado, domingo, feriado, e fazer hora extra só para me atender aos meus prazeres, meus luxos. Como eu tratei mal o meu marido, doutor. Então, sabe aquele negócio da gente não ter feito o bem que a gente poderia ter feito? E Santo Agostinho continua, ele fala assim, que a maior ilusão que a gente tem é achar que a gente é muito bom, que a gente é muito certo, que a gente é muito correto. Se teve um erro, o erro foi do outro. A gente tem essa arrogância de achar que a gente está sempre certo, que a gente é sempre o bonzinho, que numa discussão o outro está sempre errado. A gente tem ilusão de nós mesmos. Quando você quiser saber como é seu comportamento, observe como se você visse o outro fazendo aquilo que você fez. Se você achar que o comportamento do outro está correto, então seu comportamento foi correto. Se você achar que o comportamento dele não está correto, o teu comportamento não está correto. E aí nós espíritas, nós temos a possibilidade muito grande de fazer a nossa transformação. Você percebe que em todo o centro tem uma lousa, um data show, um quadro negro, para quê? Para a gente estudar forma. Pergunte para você, como eu tenho vivido? A maneira que eu tenho vivido vai me levar aonde? Vai me levar ao homem novo, ou eu vou continuar patinando no homem velho? Apegado a sentimentos, apegado à forma de sentir, reagir, apegado a vasos velhos e quebrados. Pergunte para você. Tinha um mendigo sentado debaixo de uma marquise. Há mais de 30 anos ele permanecia sentado. E ele estendia mecanicamente o boné dele para o pessoal colocar uma esmola ali dentro. E aí, um dia ele estava lá assim, ia passando um estranho e ele estendeu o boné. O estranho pegou e falou: olha, eu não tenho nada para te dar. Ah, o senhor não tem nada? Não, eu não tenho nada para te dar. Mas deixa eu perguntar uma coisa. O que tem embaixo? Você está sentado em cima do quê? Ah, aqui é um baú velho, aqui não tem nada não. Você já abriu esse baú velho para ver se tem alguma coisa aí dentro? Ele falou assim: não, mas aqui não tem nada não. Dá uma olhadinha para ver se tem alguma coisa dentro desse baú velho. E aí, com muita dificuldade, ele foi abrindo assim o baú velho, e o baú estava cheio de ouro. Mudou a vida dele. A doutrina espírita é esse estranho que chega para a gente e fala o seguinte: que tal se você olhar dentro? Não dentro de uma caixa, de um baú velho, mas dentro de você. Que tal se você olhar dentro de você e ver a beleza que você carrega dentro de você? Aí você pode estar falando: mas você está me chamando de mendigo? Não estou falando que nós somos mendigos, que a gente está no mesmo barco. Eu estou simplesmente falando que a doutrina fala que nós somos mendigos. Sabe por quê? Porque a gente não tem a verdadeira riqueza, que é a alegria do ser, que é a paz inabalável, né? A gente busca lá fora migalhas, gente, migalhas de afeto, migalhas de amor, migalhas de apreciação, migalhas de opinião dos outros. A gente vive buscando lá fora migalhas, e dentro da gente tem muito mais que migalhas, que o mundo não pode te dar, nem para mim, nem para vocês, o que a gente carrega aqui dentro. Quando é que a gente vai despertar disso? Quando é que a gente vai desapegar do velho? Desapegar do velho pensamento de que a gente nasceu para sofrer, que a gente nasceu para ser infeliz.
e deixar o homem novo surgir dizendo: olha, você nasceu para ser feliz, você nasceu para desfrutar a vida, aproveite cada momento que você tem. E pare de querer consertar o mundo lá fora. Nós espíritas somos cheios de receitar o remédio para o outro, só que a gente não toma o remédio. Esses dias um pai estava trabalhando e chegou o filho e falou assim para ele: papai, vamos brincar? O pai trabalhava na casa dele. Aí o pai falou assim: meu filho, agora o pai não pode brincar. O menininho saiu meio chateado e falou assim: não, vem cá, filho, olha. Aí o pai folheou uma revista lá e falou assim, e o pai pensou: bom, ele está na 3ª série, ele não vai ter noção de geografia ainda. E tinha uma foto do mundo, do globo. O que ele fez? Ele falou: vem cá, filho, olha, o papai vai estragar o mundo, tá vendo? E você vai consertar esse mundo. Tudo bem? Tudo bem, papai. Aí o pai rasgou a fotografia do globo, misturou e deixou um durex. E pensou com ele: bom, eu vou conseguir passar o pedido que eu estou passando aqui, até ele consertar o mundo, não vai dar, eu vou ficar sossegado, vai demorar muito, né? Porque ele não tem noção de geografia, onde está tal país, outro país tal. Mas deu 10 minutinhos, o menininho chegou e falou assim: papai, consertei o mundo. Ele falou assim: como assim você consertou o mundo? Você sabe onde fica esse país, esse oceano, você sabe disso? Não, pai, eu não sei nada disso, mas na hora que o senhor levantou a revista, atrás tinha a fotografia de um homem, e eu consertei o homem, papai, e a partir do momento que eu conserto o homem, o mundo está consertado. Sabe, gente, nós temos essa doutrina maravilhosa, que nos pede para que a gente seja feliz. A gente pode ser muito feliz a partir do momento em que a gente sair da zona de conforto e desapegar do velho, a velha forma de pensar, a velha forma de agir, a velha forma de reagir ao radicalismo e deixar fluir o novo, quando a gente começar a abandonar o vaso quebrado. Pergunte para você quantos vasos quebrados você carrega e não percebeu. E a gente vai recomeçar um novo ano, que você possa ter a esperança, a alegria e o entusiasmo pelo novo. E eu sempre gosto de terminar meus estudos com uma mensagem da Meimei. Eu sempre gosto dessa mensagem porque quando eu estou meio triste, com medo, quando eu estou inseguro diante de uma coisa nova que vai surgir, diante de uma conduta nova, eu lembro sempre de Meimei. Meimei, para quem não sabe, ela chamava Irma de Castro Rocha. Meimei quer dizer amor puro. Era assim que ela se tratava, ela e o Rochinha, o marido dela. E a Meimei deixa uma mensagem pelas mãos do Chico, no livro Cartas do Coração, que fala o seguinte: confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo para a luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a esperança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o teu ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. Com Jesus, o nosso mestre e guia, com a espiritualidade amiga nos mostrando o caminho que nós vamos seguir, com essa doutrina maravilhosa, consoladora, e com a força de cada um. Vocês perceberam que vocês podem fazer um novo homem? O que está dependendo? Somente da nossa estratégia, que é observar, identificar, desapegar e criar o novo. Eu desejo a todos uma ótima semana, agradeço a oportunidade
do convite. Agradeço a companhia de cada pessoa aqui no centro e um feliz 2019 a todos nós. Muito obrigado. Superou o empresário em mil, hein?